A Lisa aprendeu cedo que algumas pessoas vivem para serem admiradas. Desde o início do casamento, Henrique parecia exatamente esse tipo de homem. Elegante, inteligente, bem-sucedido, extremamente carismático, ele dominava qualquer ambiente com facilidade. Ao lado dele, a Lisa também passou a fazer parte daquela imagem cuidadosamente construída. Para quem observava de fora, a vida dos dois parecia perfeita. As redes sociais exibiam viagens internacionais, jantares sofisticados, presentes luxuosos e declarações que pareciam retiradas de filmes românticos. Amigos comentavam sobre como os dois formavam um casal invejável, quase irreal. E, durante algum tempo, a Lisa também acreditou nisso. O início do relacionamento foi intenso e envolvente. Henrique sabia exatamente como faz classe sentir especial. Era atento nos detalhes, generoso nas palavras e habilidoso em criar a sensação de que ela havia encontrado alguém raro. Mas certas coisas começaram a mudar lentamente. Primeiro, vieram pequenas ausências emocionais. Henrique continuava presente fisicamente, mas parecia distante em momentos específicos. Conversas profundas eram desviadas com charme. Perguntas desconfortáveis se transformavam em brincadeiras e qualquer tentativa de confronto terminava com a Lisa se sentindo culpada por questionar demais. Ela demorou para perceber o padrão. Henrique não gritava, não fazia escândalos e nunca perdia o controle diante dos outros. Sua manipulação era silenciosa, elegante e extremamente calculada. Ele distorcia situações com tanta naturalidade que a Lisa frequentemente saía das discussões, acreditando que havia exagerado ou interpretado tudo errado. Com o tempo, começou a viver em função da imagem que os dois precisavam sustentar. As fotos continuavam perfeitas, os sorrisos continuavam impecáveis. Mas, fora das câmeras, existia um silêncio cada vez mais pesado dentro daquela casa luxuosa. Henrique se tornou especialista em desaparecer emocionalmente. Passava horas no celular, escondendo a tela. Inventava reuniões inesperadas e criava viagens e trabalho que surgiam de última hora. Sempre havia uma justificativa convincente. E a Lisa queria acreditar, porque aceitar a verdade significaria admitir que a vida que todos admiravam talvez nunca tivesse existido de verdade. As traições começaram como suspeitas vagas. Um perfume estranho em uma camisa, mensagens apagadas rápido demais, mudanças sutis de comportamento, pequenos sinais que, isoladamente, poderiam ser ignorados, mas juntos formavam algo impossível de negar. Quando finalmente descobriu a primeira mentira concreta, a Lisa sentiu menos raiva do que vazio. Não era apenas a traição física que a destruía, mas perceber que Henrique manipulava a realidade ao redor deles há muito tempo. Ainda assim, ela permaneceu, não por fraqueza, mas porque sair daquela vida parecia assustador. Tudo ao redor dos dois estava conectado à imagem de perfeição que construíram. Amigos, negócios, família, aparência social. Romper aquilo significava enfrentar não apenas Henrique, mas a percepção inteira que as pessoas tinham sobre eles. Henrique sabia disso e usava essa fragilidade com precisão. Sempre que a Lisa ameaçava confrontá-lo de verdade, ele alternava entre frieza e sedução emocional. Em alguns momentos, a fazia sentir-se paranoica. Em outros, prometia mudanças que nunca aconteciam completamente. Era um ciclo cuidadosamente mantido, até que a Lisa começou a perceber algo importante. Henrique não protegia o casamento, protegia apenas a própria imagem. Isso mudou tudo. A partir daquele momento, ela começou a observar-lo de outra forma. Passou a notar como ele adaptava a personalidade
dependendo das pessoas ao redor. Como controlava narrativas, como manipulava situações para sempre sair admirado ou inocente. Henrique não construía relações, construía versões de si mesmo. E ninguém parecia perceber. Enquanto isso, a Lisa desaparecia lentamente dentro daquela vida luxuosa. A mulher espontânea que existia antes do casamento foi substituída por alguém cansado de fingir felicidade em fotografias perfeitamente planejadas. A virada começou em silêncio. Sem confrontos dramáticos, a Lisa passou meses organizando tudo discretamente. Guardou mensagens, registrou mentiras, reuniu provas de traições e descobriu detalhes financeiros que Henrique escondia há anos. Quanto mais investigava, mais entendia que existiam segredos maiores do que imaginava. Henrique não enganava apenas ela, manipulava sócios, escondia acordos obscuros e sustentava uma rede inteira de mentiras cuidadosamente administradas. Sua vida perfeita dependia de controle absoluto sobre aquilo que os outros podiam ver. E a Lisa finalmente enxergou o ponto fraco dele, a imagem. Durante anos, Henrique acreditou que ela jamais teria coragem de destruir aquilo. Achava que o medo do julgamento manteria a Lisa presa ao silêncio para sempre. Mas algo havia mudado dentro dela. O medo começou a perder espaço para a lucidez. Em uma noite aparentemente comum, durante uma grande confraternização organizada na cobertura onde moravam, Henrique fazia exatamente o que sempre fez. Encantava pessoas, ria alto, distribuía atenção, fazia brindes e parecia o homem perfeito diante de todos. A Lisa observava tudo em silêncio e, pela primeira vez, não sentia vontade de proteger aquela mentira. Quando decidiu agir, não houve explosão emocional. Sua calma foi o que mais desestabilizou Henrique. Diante de amigos, parceiros de negócios e familiares, a Lisa começou a revelar verdades que ninguém esperava ouvir. As primeiras reações foram de choque. Depois vieram os silêncios. Henrique tentou interromper, distorcer, minimizar, exatamente como fazia sempre. Mas daquela vez, a Lisa estava preparada. Cada mentira vinha acompanhada de provas, mensagens, registros e detalhes impossíveis de negar. A imagem cuidadosamente construída começou a desmoronar diante de todos, e Henrique percebeu tarde demais que perdeu aquilo que mais acreditava: controlar a narrativa. Pela primeira vez, as pessoas ao redor começaram a enxergar além da superfície impecável. O homem admirado, elegante e seguro, revelava rachaduras profundas que ninguém imaginava existir. A Lisa não sentiu satisfação imediata ao expor tudo. Sentiu liberdade, porque compreendeu que passou anos sustentando uma prisão luxuosa apenas para preservar a reputação de alguém incapaz de amá-la de verdade. Ao sair daquela cobertura, naquela noite, deixou para trás muito mais do que um casamento. Deixou uma versão de si mesma construída para agradar expectativas que nunca lhe trouxeram paz. Os dias seguintes foram caóticos. Comentários, julgamentos, notícias espalhadas rapidamente entre círculos sociais e empresariais. Henrique tentou recuperar controle diversas vezes, mas já era tarde. A perfeição havia quebrado e, uma vez quebrada, jamais poderia ser reconstruída da mesma maneira. A Lisa começou a reconstruir a própria vida longe das aparências. Pela primeira vez em muitos anos, experimentou algo simples, mas poderoso. Silêncio sem medo, sem precisar fingir, sem precisar sorrir para manter uma ilusão viva. Henrique perdeu status, influência e parte da admiração que cultivou durante anos, mas talvez a maior perda tenha sido perceber que subestimou justamente a mulher que acreditava controlar, porque a Lisa não destruiu apenas
a imagem dele. Destruiu a mentira que a mantinha presa dentro dela também.